na verdade, um cárcere mental da atualidade. O mundo digital, desde que Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007, mudou completamente. Aí veio na esteira as redes sociais. E aí cada pessoa se tornou seu próprio editor, postando vídeos, e os vídeos se tornaram cada vez mais curtos, os shorts. E isso leva a um registro no córtex cerebral através de um fenômeno que é da minha área de pesquisa, deixando bem claro que antes de publicar um dos meus mais de 70 livros, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última fronteira, que é o processo de construção de pensamento, o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção, sabendo que gestão da emoção é diferente da inteligência emocional, não há inteligência emocional, como as pessoas sempre acreditaram, desde que Goleman lançou seu livro em 1995, porque a emoção é burra, é desinteligente, é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Então eu escrevi o programa de gestão da emoção como ferramentas do eu para gerir o planeta mente, para gerir a emocionalidade. Vamos falar sobre esse tema que é muito importante. Bom, escrevendo sobre esses fenômenos que estão nos bastidores da mente humana, inclusive cada espectador que está me vendo e ouvindo, ele não sabe como ele entra na memória, em meio a bilhões de opções, e interpreta cada frase, cada ideia, cada verbo que eu conjugo tempo-espacialmente. Isso é de uma complexidade sem precedente. Freud não entrou nessa área. Freud produziu conhecimento sobre os traumas, sobre a evolução da personalidade, mas não como se constrói o pensamento, não como eu interpreto o mundo a partir dos fenômenos que atuam em milésimos de segundo na mente humana, bem como Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Arthur Schopenhauer e assim por diante. Analisando essa área, que é a última fronteira da ciência, eu a considero assim porque tudo é pensamento. Vocês não conseguiriam fazer esse podcast se não usassem o pensamento como instrumento. Nós nem amaríamos se não usássemos o pensamento como instrumento. Mas amar é diferente de pensar. Sim, mas você nunca identificaria o objeto do amor, a pessoa, a admiração, as relações, sem o instrumento do pensamento. Não haveria ciência, não haveria conhecimento. Então, estudar o pensamento é estudar a última fronteira da ciência. É estudar a natureza intrínseca do Homo sapiens, essa única espécie que pensa e tem consciência que pensa. A partir da teoria da inteligência multifocal, que eu vou publicar agora, reitero, mais de 3.000 páginas, serão, não sei se a gente publica 2 ou 3 livros, ou um livro absurdamente grande, fiquei muito claro que as redes sociais provocaram no psiquismo humano uma alteração que não deveria ter ocorrido. Uma edição da construção de pensamentos numa velocidade jamais vista. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que Abraham Lincoln tinha na década de 60 do século XIX. Mais do que John Kennedy na década de 60 do século XX, quando dirigiu os Estados Unidos no auge da Guerra Fria. Esse excesso de informação é registrado por um fenômeno que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Ele arquiva tudo sem autorização do eu. Você pode negar Deus, você pode negar seus amigos, você pode negar as pessoas com as quais conviveu, mas jamais você pode negar a sua história. Porque a história é arquivada, registrada, construída sem autorização do eu. Aí não há livre-arbítrio. Ela é tecida por esse fenômeno que todos os dias, reitero, registra milhares de pensamentos e milhares de emoções. Agora imagine que nas redes sociais você tem uma quantidade absurda de shorts vendendo uma felicidade irreal e um sucesso artificial. Isso tudo entra no córtex cerebral e vai se formando janelas ou arquivos mentais que se agrupam e formam padrões, gerando no inconsciente coletivo essa busca pela grandeza, pela espetacularidade, pela necessidade ansiosa de ser o centro das atenções, como se fosse a financiadora de uma emoção sustentável. E isso causou um caos. Para você ter uma ideia, nós aumentamos em 148%
o índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos. E isso só deveria nos tirar o sono. Nós temos aumentado, isso depois da pandemia, temos aumentado no Brasil e também no mundo tem ocorrido esse incremento, 29% de aumento, reitero, anual de automutilação. Mas por que jovens estão se automutilando? Porque são masoquistas? Na minha opinião, deveria ser banido do teatro da psiquiatria e da psicologia a palavra masoquista. Ninguém se fere porque quer se ferir. Se fere porque quer usar a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. A edição excessiva dos pensamentos gerou uma síndrome, que eu também tive o privilégio de descobrir e descrever, chamada síndrome do pensamento acelerado. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Pensar é bom, pensar é ótimo. Pensar em excesso, sem gestão do eu, sem gestão da emoção, é o caos. Você pode gastar mais energia do que 10 braçais sem fazer exercício físico algum. Apenas aqui entrevistando as pessoas ou resolvendo problemas, você gastou apenas a energia do metabolismo de mais de 30 trilhões de células espontaneamente pela atividade do corpo, mas você não fez nada extra. Mas por que o ser humano pode entrar em colapso em relação à sua saúde mental, em relação à energia cerebral, se ele não faz exercício físico exagerado? É porque pensar sem gestão da emoção faz com que nós aumentamos o índice GEI, gasto de energia emocional inútil. E é por isso que a síndrome do pensamento acelerado, que hoje tem sido confundida com hiperatividade, ou TDAH, no mundo todo, e médicos prescrevendo drogas da obediência sem necessidade para domar um cérebro agitado que nós provocamos desde que nos intoxicamos com o digital, porque 1 a 2% tem um viés genético metabólico para hiperatividade. Mas por que quase todos estão agitados? Porque as pessoas estão insatisfeitas, como você diz, Caio. Elas precisam de muitos para sentir pouco. Porque os pais cometem um erro cruel de dar excesso de presente para compensar a falta de presente no futuro, gerando nos filhos uma insatisfação crônica, grave, atroz, porque estimula um outro fenômeno também que eu tive o privilégio de descrever, chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. De vez em quando, um grande influencer digital me liga: Dr. Cury, perdi o prazer de viver. Mas é seguido por milhões ou dezenas de milhões de pessoas, seguidores nas redes sociais. Mas ele não segue a si mesmo. Ele está desconectado consigo. Não entende que o segredo da felicidade é ter uma mente calma, desacelerada, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Só que isso tem sido raro, como o ouro e como a prata, que hoje está em ascensão no mundo devido ao colapso financeiro que talvez se anuncia por aí. Infelizmente, nós estamos na era das pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E isso é um ponto fora da curva. Nunca, esse é um paradoxo, nunca a humanidade desenvolveu uma indústria do lazer tão poderosa, capitaneada pela internet, redes sociais, videogames, televisão aberta e fechada, streaming, esporte, música, mas nunca o ser humano foi tão pobre na sua capacidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Por isso geramos a era dos mendigos emocionais. E eu não gostaria de ser uma voz solitária denunciando isso no mundo, mas tenho sido. E as estatísticas demonstram que, infelizmente, estamos adoecendo rápida e coletivamente. Bom, como eu estudo o processo de construção de pensamentos, e você pensa através de algoritmos que estão arquivados em 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio tem pelo menos 10 mil interconexões, então nós estamos falando de centenas de trilhões de interconexões. E todas as experiências que você teve, que aquele que nos está ouvindo teve, ou seja, perdas, fracassos, frustrações, alegrias, tristezas, apoio,
ensino de matérias clássicas como matemática, física, química, estão arquivados no córtex cerebral. Você nunca apaga a memória. É impossível deletar a memória. Nos computadores você é um Deus. Você deleta o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. No córtex cerebral é impossível. A não ser se houver uma injúria física. Um mal de Alzheimer, tumor cerebral, um acidente vascular cerebral ou um traumatismo crânioencefálico. À exceção dessas 4 injúrias físicas, o eu não consegue apagar, deletar traumas, perdas, frustrações, pessoas que nos ofenderam, nos rejeitaram e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Que inferência eu quero fazer? A mente humana ela é diferente da IA. Como eu estudo o processo de construção de pensamentos, eu também estudo o que está ocorrendo com a IA. Com a AGI, que é a inteligência artificial geral, que supera a capacidade cognitiva do ser humano, e nós vamos atingir, talvez no futuro, não muito distante, a singularidade da inteligência, a superinteligência. Aí ela supera a capacidade de todos os seres humanos juntos. O mundo digital já cometeu algumas mudanças estruturais na psique humana que fizeram com que as pessoas tivessem baixo limiar para suportar frustrações. Dificuldade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Dificuldade de se conectar consigo. Dificuldade de reconhecer as nossas loucuras, os nossos erros, e nos colocarmos apenas como um ser humano no teatro da existência. Nós estamos perdendo a capacidade de humanização. A dificuldade de entender que beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. Estatísticas demonstram que apenas 3% das mulheres se veem belas, porque os modelos fotográficos são registrados no córtex cerebral, gerando janelas ou arquivos que formam padrões. E beleza está nos olhos de quem vê. Por isso, os modelos fotográficos, elas não são felizes por terem um corpo aprovado, propagado pela mídia. Aliás, elas têm 20% mais possibilidades de ter depressão, anorexia, bulimia ou transtornos alimentares do que a média da população. Porque o que está registrado nunca é exatamente igual ao seu corpo. Bom, diante dessa situação toda, a IA, ela acabou, ou ela está gerando algo que pode ser gravíssimo. Ela vai ganhar dinheiro por você, as pessoas vão usá-la para conversar com os filhos, tem um conflito com os filhos, como é que eu faço para conversar com ele? Casais se discutem, ela terceiriza a relação para dar diretrizes entre os casais. E todo esse processo de consulta excessiva asfixia a capacidade do ser humano em ser autor da própria história. E agora vem Elon Musk com a Neuralink, querendo implantar um chip no cérebro humano, no lobo, no pré-frontal, no córtex cerebral, dizendo que a mente humana tem alguns problemas. Nós pensamos centenas de vezes mais rápido do que falamos. Realmente, a linguagem ela é lenta. A linguagem ela é tosca em relação à construção de pensamento. Eu posso pensar que estou na Lua agora e eu retorno. É tudo muito rápido. Mas para traduzir toda essa viagem é muito lento. Você talvez teria que ficar horas descrevendo o processo. Então ele quer resolver esse gap. Ou seja, a linguagem, a comunicabilidade, ela tem de ser acelerada. Porque ele não entende muito sobre a mente humana. E não sabe que os principais processos não podem ser acelerados. Generosidade depende de milhares de arquivos mentais trabalhados para que você possa ser tolerante. A empatia ou capacidade de se colocar no lugar do outro é algo que a IA nunca vai ter, porque ela simplesmente não tem emocionalidade. A capacidade de reconhecer erros, ela também não, ela pode reconhecer erros, mas não tem a consciência de si como ser humano único e irrepetível. Jamais vai ter consciência existencial. A IA nunca vai experimentar dúvida. Mesmo a singularidade nunca vai experimentar qualquer tipo das mais de 100 fobias que assombram a mente humana. Por exemplo,
A alodoxafobia, sabe o que é? Não sei. Medo dos haters, dos cancelamentos. Uma fobia muito comum. A glossofobia, sabe o que é? Também não. Medo de falar em público, que atinge 75% Caramba. das pessoas, que é um número absurdo. Então, a IA nunca vai experimentar essa complexa relação entre a intelectualidade, a construção de pensamentos e a emocionalidade. Mas ela vai simular respostas onde as pessoas cada vez vão terceirizar as atividades intelectuais, emocionais e sociais para que ela dê respostas. E ela vai dar respostas melhor do que as pessoas preveem, só que não são respostas próprias. O que vai ocorrer é a era da preguiça mental, a era das pessoas letárgicas, a era das pessoas que se abandonam. E vou te dar dados que vocês vão surpreender. Lá no Japão, 1 milhão de pessoas ou mais não saem mais de casa. Para nada. Nem para ir a restaurante, visitar amigos, ir para a academia. Tudo por aplicativo. Nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas já se encaixam nesse fenômeno das pessoas que não estudam, não trabalham e não treinam. No Brasil, nós temos 8 milhões, pelo menos 8 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam. Na China, 20% dos jovens se auto-abandonaram. Auto-abandonaram mesmo, sem esperança. Isso não está aí nas estatísticas, mas são dezenas de milhões de jovens. Então nós estamos na era das pessoas que experimentaram a intoxicação digital e agora estão experimentando essa espetacularidade da resposta rapidíssima que não se coaduna, não entra em sintonia com a mente humana, porque as mais importantes respostas são lentas. Até que a morte me separe, eu minto que te amarei todos os dias. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo, entendeu? Você ama quando ela te apoia, te elogia, mas quando ela te estressa. A IA nunca vai passar por esses conflitos. Só que ela está sendo retroalimentada. Vocês disseram bem, 70%, 80% ou mais da própria retroalimentação não vem mais de programadores. Os programadores, de acordo com o CEO da Anthropic, eles já são obsoletos. Eles apenas editam aquilo que elas já fazem. Ou seja, a própria IA se retroalimenta. E isso vai gerar, se nós não usarmos a inteligência artificial, provocando ela, questionando ela, estimulando a nossa própria cognição, vamos nos tornar cada vez mais pessoas que não se encantam com a vida. Isso vai explodir a ansiedade, pode explodir a depressão, a falta de sentido existencial e a fragmentação das relações sociais. As mulheres se doam mais de um modo geral, elas se entregam mais, de um modo geral são mais éticas, estatisticamente cometem muito Elas menos são maravilhosas. crimes hediondos, violentos, dirigem melhor que os homens, mas estatisticamente adoecem mais emocionalmente. Por quê? Porque todo soldado no fronte da batalha, por se entregar, se doar, é mais facilmente alvejado. As mulheres são incríveis, mas infelizmente a gente está que o padrão tirânico de beleza asfixiou a saúde delas no mundo todo. Algumas pessoas retornarem, algumas famílias retornarem, por terem uma atitude muito mais inteligente, preocupada com a saúde emocional e também preocupada com a intoxicação digital. Mas provavelmente 90% a 99% das famílias do teatro da humanidade não retornarão. Mas elas podem mitigar, diminuir os efeitos dramáticos dessa hiperaceleração de pensamento, dessa quantidade absurda de estímulos que gera dopamina barata. Dopamina é um neurotransmissor, é um carteiro entre o neurônio anterior e o posterior. Ele envia as mensagens. A dopamina e a serotonina são duas moléculas de ouro para regular a emocionalidade. Mas elas podem, se superexcitadas, gerar consequências graves. Eu vou te dar um exemplo aqui, que raramente eu comento, e é um assunto muito complexo. Vou fazer pergunta. Eu vou entrevistar vocês dois agora, se me permite. Claro. Por favor. O basquete e o futebol, qual dos dois esportes gera mais tribos que se digladiam? A mesma coisa o vôlei. Por quê? Há muitos pontos em jogo no vôlei, no tênis e no basquete. Enquanto no futebol há uma explosão emocional pelo gol. E nem sempre é o melhor time
que acaba ganhando. Essa ilógica e essa explosão emocional é registrada pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, gerando janela killer ou traumática com duplo poder, poder de ser encontrada como agulha no palheiro e poder de ser lida e relida, gerando reações superdimensionadas quando você é contrariado. Antidepressivo gera dependência em relação aos ansiolíticos, é uma outra coisa que pode ajudar demais todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Os antidepressivos raramente geram dependência, porque o efeito é lento, demora 15 dias, 2 semanas ou mais para fazer efeito. Enquanto um tranquilizante, um tarja preta, dependendo do tipo de tranquilizante, por exemplo, o lorazepam, efeito rápido e curto, pode gerar alta dependência. Tudo que é rápido, curto, explosivo, gera alta dependência. Tem outras moléculas, outros tranquilizantes que têm tendência a gerar menos efeito. Por isso que toda vez que vai se retirar um tranquilizante, não pode se retirar rapidamente. Você tem que metade da dose durante uma semana, um quarto, mais uma semana e assim por diante. Política gera dependência? Gera, porque o voto é único, a cada 4 anos é uma explosão. As pessoas não entendem que nós deveríamos ter uma mente capitalista, com liberdade de expressão, liberdade de negócio, liberdade religiosa, preservação da família, mente capitalista, mas também tem que ter um coração social, que cuida das pessoas desvalidas, vulneráveis. Ou seja, esquerda e direita, em mais de 90% das suas mais importantes metas, não depende de ideologia, depende de você amar a sociedade, muito mais do que seu partido ou sua ideologia. Mas vivemos num país dividido, vivemos num continente e vivemos numa humanidade cada vez mais polarizada. E à medida que a intoxicação digital ela avança, shorts, tudo rápido e pronto. Por que gera dependência dos celulares? Tudo rápido e pronto, é explosão. Infinito, não é uma coisa lenta. Exatamente. Nossa, é infinito demais, né? Você lembra os filmes, como é que eles eram antigamente? Eles eram lentos. Era um espetáculo. O brinquedo no passado também era um espetáculo. Hoje o excesso de brinquedos psicoadaptou-se, gerou jovens completamente insatisfeitos. É por isso que houve uma expansão de suicídios também, mesmo em famílias que não têm graves conflitos. É bom que se diga isso. E toda pessoa que pensa em morrer nunca quer matar a vida. Eu tenho levado esse conceito também para o mundo, procurando corrigir alguns erros de conceitos que há na psicologia, na psiquiatria. Toda pessoa que pensa em morrer tem sede e fome de viver, quer matar a dor e nunca a existência. Até porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Então as pessoas querem matar o autoabandono, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, sentimento de não pertencimento, angústia, solidão e assim por diante. Bom, um filme no passado causava esse efeito, esse impacto emocional. Na época, 60 personagens em 1 hora, com as mais diferentes características de personalidade. E mais de 1000 alternâncias de cenas e ambientes. Na TV e nos filmes também. Hoje são dezenas de milhares de alternâncias. Não é 100 personagens, são centenas, são milhares de personagens. E você note que quando vocês vão assistir no streaming, Amazon Prime, Netflix, assim por diante, estamos com um projeto com a Netflix e também cinematográfico, você nota que muitos assistem 5 minutos um filme, mudam de canal. Aquele filme já não interessa. Já notaram que as pessoas ficam, às vezes, dezenas de minutos e não se focalizam mais em filme. Porque a mente está tão acelerada que não entra em sintonia com a alternância das cenas. O filme da mente é mais agitado que o filme cinematográfico. E essa falta de sintonia também gera a incapacidade de contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E por isso que nós estamos num impasse muito grande. Que humanidade nós estamos construindo? Há um tsunami que já ocorreu com a inteligência artificial, com a intoxicação digital. Agora nós temos que saber como nós vamos nos proteger. Eu tenho algumas ferramentas importantes para dizer aqui. E
e quais são os efeitos que podem ocorrer nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu pediria para os pais, número 1, mudarem a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Vou repetir de novo. A era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. O ser humano atual, na intoxicação digital, no mundo da IA, virou um apontador cruel de erros, um criticista. Casais que não sabem ser relaxados e ver um charme, os defeitos dele ou dela. Você é maravilhosamente ansiosa. Ou ela olha para ele, você é admiravelmente impulsivo. Os casais não relaxam mais. Eles não têm tolerância, não sabem transformar o caos em oportunidade. Querem resolver tudo a ferro e fogo, porque a IA dá respostas corretas. Aparentemente, ela erra em vários quesitos, mas dão respostas rápidas e lógicas. O mundo digital também. Só que o mundo real não pode e não deve acompanhar um mundo emocional. Não pode. O mundo digital, ele está em outra vibe. Não é humano aquilo ali. Aquilo ali é lógica pura, é código puro. Não tem emocionalidade. Eu fui um dos grandes ateus que pisou nessa terra e fui pesquisar a mente de Cristo sobre os ângulos da psicologia, psiquiatria, sociologia, assim por diante. Tem uma passagem que me intrigou demais. Certa vez, os alunos do mestre dos mestres só lhe davam dores de cabeça. Todos eles tinham graves problemas. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. João era bipolar, no momento era generoso, no outro queria eliminar quem não andava com o seu mestre. Mateus era corrupto. Brinquei até com o Sérgio Moro, estava numa conferência minha há uns 2 meses. Eu falei, ó, Sérgio, se fosse no auge da Lava Jato, talvez se pegaria Mateus, entendeu? E o melhor deles era Judas Iscariotes, o mais dosado, o mais sereno, da tribo dos Zelotes, o mais culto e assim por diante. Aqueles jovens estavam fascinados com aquele homem que fazia espetáculos físicos e intelectuais. Certa vez, eles queriam mais um espetáculo. De repente ele parou diante de um alvo. E ele olhou o alvo e todo mundo queria ver o que ele via, mas ninguém enxergava. Ele se aproximou, as pessoas prenderam o fôlego. E de repente ele olhou para a multidão, em destaque para os seus alunos, e falou: os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Olhai os lírios dos campos e vejam como são tão belos. Que homem é esse que no auge da fama interrompe o cortejo para dar valor àquilo que é intangível aos olhos, quase não perceptível? Por que ele observou o lírio como um fenômeno inenarrável para produzir o prazer? E falou: vejam como eles são tão belos. E os lírios dos campos era uma metáfora, representa milhares de pequenas flores, de pequenos elementos, estímulos que passam despercebidos. Por exemplo, você tem seu filho, já perguntou para ele: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Que pensamentos perturbadores te assombram? Ou para sua esposa: onde eu errei e não soube? Isso é um lírio do campo. Quais são os seus sonhos que você enterrou? Que medos te abarcam? Nós não sabemos colher os lírios dos campos, porque nós cada vez mais somos viciados com esse mundo digital, viciados em apontar falhas, viciados em buscar no mundo exterior aquilo que só é possível ser conquistado dentro de nós mesmos. E de repente ele fez uma crítica a um grande rei, ao rei Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Começou bem, mas terminou pessimamente, depressivo, angustiado, nihilista, autodestrutivo, dizendo que tudo era vaidade, vaidade das vaidades, nada dá prazer para o ser humano. E para mim, em destaque, eu fiz tudo que meus olhos, tudo que ele pediu, eu propiciei. Mulheres de mulheres. Bom, o sujeito tinha 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. Bom, era um sociopata sexual. Tinha palácios, vinhas, tudo que era o máximo. Imagina o que encanta uma pessoa que na atualidade. Ele tinha multiplicado por 1000. Chegou a tal ponto que ele, que era um sábio, se tornou um louco emocionalmente.
ele se perdeu no poder. O poder mal trabalhado é muito grave. Eu já tratei de pessoas multibilionárias. Há muitos estados na Forbes que se tornaram miseráveis morando em palácios. E o sucesso é mais difícil que ser trabalhado que o fracasso. E o risco do sucesso é arquivar janelas na nossa mente, arquivos mentais que aumentam o nível de exigência para que possamos ser felizes, relaxados e realizados. E toda vez que eu faço um treinamento de gestão da emoção, por exemplo, para uma celebridade mundial, eu falo, você já perdeu. Mas como, doutor Cury? Você já perdeu, independente da sua ética, independente da sua responsabilidade social. Porque a psicoadaptação, ela fez com que você contraísse a capacidade de sentir prazer. Então vamos lá, eu explico para eles. Quando você autografava nas mãos, ou um papel, ou era aplaudido por meia dúzia de pessoas, era poderoso? Sim, muito poderoso. E agora, o ribombarde de um estádio todo te aplaudindo? Não, às vezes eu não sinto nada. Às vezes eu fico preocupado com a crítica da imprensa, ou um contrato que ainda não está resolvido. Claro, ele perdeu a capacidade de fazer da vida um show imperdível. Honestamente dizendo, as pessoas, elas nascem muito mais felizes e vão se tornando cada vez mais tensas, pesadas, angustiadas, a não ser que o eu se torne um gestor da emoção para entender que ninguém é melhor nem maior do que ninguém, que temos muitos defeitos, que a humildade não é o fenômeno da fragilidade, reconhecer nossa pequenez, reconhecer inclusive que nem sabemos como pensamos. Talvez seja uma das pessoas que mais construiu conhecimento sobre o pensamento. Eu fico perplexo. Está vendo a palavra perplexo? Como eu entrei na memória e encontrei essa palavra perplexo? Sabe como? Eu não sei. Eu sei que eu produzi. Eu estou lendo milhares, milhões de algoritmos. Estou financiando a minha capacidade de construir pensamentos. Nós não sabemos. Por isso o orgulho é uma estupidez intelectual. O egocentrismo, o egoísmo e o individualismo são fenômenos da ignorância. O radicalismo, a necessidade neurótica de poder são fenômenos que refletem a loucura do ser humano em não compreender minimamente a complexidade que o torna um homo sapiens, alguém pensante. E eu espero que as pessoas, para sobreviver na era da intoxicação digital, pense o pensamento, pense a complexidade do que é ser um ser humano, para que ela possa ser um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Isso ocorre com os atores e atrizes de Hollywood, isso ocorre com os políticos, isso ocorre com os influenciadores digitais do mundo todo, com os esportistas. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a capacidade de fazer das pequenas coisas um show para a nossa emoção. É por isso que eu reitero, não deem presentes em excesso para os seus filhos. Pais, vocês têm que dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aprender a falar das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles. Porque cedo ou tarde eles a chorarão. Aprender a falar dos seus desafios para que eles entendam que não há céu sem tempestades. Mas nós nos psicoadaptamos, achamos que conhecemos quem está ao nosso redor, conhecemos as pessoas com as quais convivemos, mas conhecemos no máximo a sala de estar da grande personalidade. Não conhecemos nem as partes íntimas, os quartos e nem os porões. E nós, frequentemente, somos estrangeiros no planeta Mente. Nós não apenas pisamos na superfície do planeta Terra, nós pisamos na superfície do planeta Mente. Somos superficiais, frequentemente egoístas, achando que somos donos da verdade, sem saber que a verdade é um fim inatingível. Você quer ver que eu vou criar mais complexidade e ao mesmo tempo transmitir de maneira mais factível e entendível? O pensamento é real ou virtual? É difícil mesmo. Quando um paciente é atendido com um quadro depressivo por um psiquiatra, e o psiquiatra ou o psicólogo interpreta o quadro, a dor inenarrável dele, a perda do prazer de viver, o isolamento social, não sabe por quê nem por onde, não consegue se emocionar com os estímulos da rotina diária. Ele está no maior cárcere, o cárcere do desprazer de viver. Às vezes é lustro, ético, mas perdeu o encanto pela vida. Quando o psiquiatra fala sobre a sua dor, e quando o paciente também a descreve, o pensamento que eles transmitem
é real ou virtual? Você levanta o tom de voz de vez em quando? Sim. Sim. Nós levantamos o tom de voz. Porque nós consideramos o pensamento real ou virtual? Eu dei uma conferência não faz muito tempo para mais de 2.000 mulheres, líderes do Brasil. Aí eu perguntei, quem é que é insuportável aqui? Corrige 4 vezes ou mais. Quase todas. Também quando eu dou conferências e treinamentos para empresários, é a mesma coisa. O ser humano, ele considera o pensamento como real. Por isso ele é repetitivo. Por isso ele faz chantagem. Ele faz generalizações. Você sempre faz isso. De novo. Você não tem. Nós usamos estratégias achando que o pensamento é um bisturi para mudar a matriz da memória do outro, para mudar a personalidade do outro. Ou elevamos o tom de voz. A espécie humana nunca estudou o elemento mais importante que a torna pensante, que é o próprio pensamento. Isso foi um erro dramático na construção das ciências. E é por isso que as universidades, como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, MIT, a Universidade de Pequim, de Paris, de Tóquio, elas estão erradas. Elas não formam pensadores que gerenciem a sua emoção e gerenciam os seus próprios pensamentos e os tornam protagonistas e autores da sua própria história. São especialistas em formação técnica. Sim, são notáveis. Mas eu falo para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, se vocês não entenderem a matriz do pensamento, vocês nunca vão ser de fato autores da sua própria história. O pensamento nunca foi real, ele é virtual. E por ser virtual, nós temos 2 fenômenos. Uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa mais do que qualquer diretor de Hollywood. Vocês nunca ficaram perplexos que nós produzimos pensamentos que parece que até Deus duvida? Não é assim? Cada coisa que passa na nossa mente, de onde surge isso? Inclusive, não surge de algoritmos lógicos como a IA. Não surge. A IA precisa de fazer uma varredura de milhões de dados na velocidade da luz, quase da velocidade da luz, para produzir uma resposta. A internet chama de pensamento intrusivo. Então, só que mesmo ela precisa de algoritmos. Nós ultrapassamos os algoritmos quando nós usamos um outro tipo de pensamento chamado antidialético ou imaginário. Einstein dizia, sem conhecer muito a mente humana, mas acertadamente, que a imaginação é mais importante que a informação, mais importante que o conhecimento. E é de fato. Ele se via sentado num raio de luz e observava o que ocorria com o tempo e com o espaço. Ele rompeu com a física newtoniana, lógica linear, porque ele usou a imaginação. Ele saiu do esquema dos algoritmos psicolinguísticos. Eu estou usando algoritmos psicolinguísticos. Eu estou falando de acordo com os símbolos da língua portuguesa. E todas as pessoas falam de acordo com a sua língua. Mas esse é o mais pobre dos pensamentos. Eu te pergunto, uma criança antes de entrar na escola pergunta muito ou pouco? Passar do tempo ao longo da escola, ensino médio, universidade, elas perguntam muito ou pouco, porque a escola intoxica os alunos no mundo todo, gerando um atraso da evolução da humanidade com o pensamento algoritmo, o pensamento lógico linear, linguístico. Não estimula o pensamento imaginário, antidialético, rebelde à lógica. Ele é a matriz que forma os medos. Mas ele deveria ser a matriz também que forma a segurança e a autonomia. Ele é a matriz que forma a capacidade de você amar, mas também é a matriz que leva você a odiar e rejeitar, mesmo pessoas que você não conhece adequadamente, só por algumas características de personalidade. O pensamento mais complexo, antidialético, não foi estudado adequadamente. Ele é virtual e ele é a fonte mais excelente da criatividade. Uma pessoa só consegue se tornar um brilhante pensador, um brilhante entrevistador, um brilhante consultor econômico, um brilhante cientista, um brilhante político, se ele liberta em destaque o pensamento anti-algoritmo, pensamento antidialético. Mas só que nós não usamos adequadamente ele. Nós libertamos esse pensamento para produzir o caos. Medo, ansiedade, necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa de controlar os outros. Bom, dá para você perceber, quando eu olho para a espécie humana, eu vejo a espécie humana com baixo nível de viabilidade. Mais uma vez digo, tem sido uma voz solitária, dizendo em mais de 90 países que nós somos superficiais como espécie.
mesmo a educação mundial, ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Desde a pré-escola à universidade, teria que se mudar, haver uma revolução na educação, inclusive na relação entre pais e filhos. E essa revolução passa pelo professor deixando de ser lógico e linear, vivendo excessivamente o pensamento algorítmico para libertar o pensamento antidialético. Hoje, os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam alimento para uma plateia que não tem mais apetite. O último lugar que as crianças, adolescentes e universitários querem estar é dentro da sala de aula. Então, os professores deveriam deixar de ser cartesianos, lógico-lineares e serem provocadores da arte de perguntar. E quando alguém pergunta, ele deveria levar toda a plateia de alunos a aplaudir o aluno para prevenir o bullying, prevenir o suicídio, prevenir a automutilação, para que os alunos saiam do anonimato e entrem para o estrelato entre os seus pares. Porque é entre os pares que geram os maiores conflitos. Mas onde é feito isso? Em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, na Universidade de Pequim? Não. Nós estamos no tempo da pedra, em termos da formação de pensadores, mas estamos no auge na formação de repetidores de dados. Teremos que, no âmbito da política, falar menos de partidos e de ideologias e muito mais de projetos. Por exemplo, nós perdemos o bônus demográfico, ou estamos perdendo, o finalzinho dele. E o sistema previdenciário brasileiro é uma pirâmide. Precisa de mais gente trabalhando para sustentar quem está na base se aposentando. Só que a pirâmide está se invertendo. Mais gente se aposentando, menos gente trabalhando e menos pessoas nascendo. Então, não há garantia de que daqui 10 ou 20 anos vai haver condições das pessoas se aposentarem. E os políticos não falam sobre isso. Por exemplo, a IA e a robótica vai causar um tsunami. O tsunami já ocorreu, mas vai fazer uma varredura. Dezenas de milhões perderão emprego. Inclusive, a IA fará melhores podcasts que vocês, que são notáveis. Ser o melhor consultor financeiro. A IA vai operar 10 vezes melhor que médicos. A IA vai substituir advogados e milhares de outras, dezenas de outras profissões. E ninguém está discutindo isso. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter um ministério de IA e robótica, já que a IA vai causar um tsunami, então vão usá-la a nosso favor para melhorar a produtividade, para que, já que perdemos o bônus demográfico, nós temos que usar estratégias para aumentar a produtividade em todos os setores, no setor de serviços, na indústria, na agronomia e assim por diante. Mas nós estamos dormindo em berço esplêndido. Estamos falando de partidos e ideologias. Algumas pessoas dizem, mas Cury, você tem vontade de se candidatar à presidência? Tem algumas pessoas que me perguntam, porque eu tenho falado ultimamente muito sobre esse tema. Eu falo, em tese não, mas às vezes passa na minha mente que eu gostaria de não ser uma ameaça para a direita ou para a esquerda, mas de discutir projetos para um Brasil que contempla nossas crianças e adolescentes, porque cada criança nasce devendo R$50 mil, pagando juros de Selic 15, mais spread de 2 ou 3, não é sustentável. Nós estamos num país que é o celeiro, entre aspas, do mundo, mas não somos superpotência mundial ainda. Por exemplo, o Brasil produz 135 milhões de toneladas de milho. A China produz o dobro, os Estados Unidos o triplo. E, de acordo com a FAO, em 2050 vai haver uma insegurança alimentar brutal. Precisaríamos aumentar em 60% a 70% a produção de alimentos. Veja bem, 25 anos, o caos. Inclusive, teu filho vai ser um adolescente. Como é que vai ser? Se não há segurança alimentar, 60% a 70%, o mundo produz 3 bilhões e 100 milhões de toneladas de grãos. 60% dá cerca de 1 bilhão e 800, é 6 Brasis. E aonde vamos ter tecnologia para aumentar a produtividade se os ambientalistas não estiverem na mesma página que os agricultores? Porque quem eram a celebridade no século XIX, quando a humanidade passava fome, e ela aumentou só cerca de 600 milhões do século I ao século XIX, e aumentou de 1 bilhão no começo do século XX para 8 bilhões agora no século XXI, em um pouco mais de 100 anos, quem era a celebridade no passado eram os agricultores. Não eram atores, não eram cantores, não eram esportistas, eram os agricultores.
porque a fome estava no encalço da humanidade. Agora, em 2050, as portas, estamos aí. Imagine que as Torres Gêmeas faz quase 25 anos que elas caíram naquele ato terrorista. Tudo passa muito rápido. E se o Brasil não duplicar a produção de alimentos na próxima década e contribuir para amenizar um pouco o drama, como é que nós vamos enfrentar esse caos? E não se fala sobre isso. Se fala de partidos, se fala de ideologias. E nem se fala uma coisa séria. Quem é o maior inimigo do capitalismo? O maior inimigo do capitalismo não é mais o socialismo e não é mais o comunismo, é a inteligência artificial. O topo da criação do capitalismo é a IA. E a IA vai gerar o quê? O que difere você de outras pessoas? É a escassez cognitiva. Você tem conhecimento, tem ousadia, tem capacidade de entrevistar, tem experiência existencial. Isso te difere de você de milhares. O Thiago Negro é diferido de milhares pela escassez cognitiva. Eu sou psiquiatra mais lido da atualidade. Essa escassez cognitiva que eu tenho, daqui a pouco eu não tenho mais, porque todas as pessoas têm acesso às mesmas informações. Consequentemente, não há mais desafios. Consequentemente, não se corre mais risco. Consequentemente, não se liberta o imaginário para se produzir novas ideias. Então, a IA pode se tornar, sem dúvida nenhuma, a criatura mais excelente pode se tornar o maior problema para o criador. E nós temos que preparar para uma renda geral universal, temos que preparar para adaptar as pessoas para um novo modelo de vida e assim por diante, para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para que as pessoas possam ter sentido existencial e possam se tornar protagonistas num ambiente onde quase ninguém vai ser protagonista, onde seremos espectadores passivos. Então, queridos amigos, os desafios são muito grandes, tá? E eu espero que as pessoas possam entender que nós temos que revolucionar a educação para formar pensadores. Caso contrário, nós vamos preparar as crianças, adolescentes e adultos para os consultórios de psiquiatria. Aliás, talvez nem para os consultórios de psiquiatria, porque hoje a IA ela é muito mais utilizada psicoterapeuticamente para perguntas do que qualquer outra atividade. As pessoas estão confiando nas respostas. A IA é empática, entre aspas, ela elogia, ela dá respostas assertivas, fala que você é uma pessoa incrível, ela não te coloca em xeque, ela não é preparada para gerar dúvida em você. Então, os políticos no mundo todo estão dormindo, eles não percebem o problema grave que vem aí, entendeu? São centenas de milhões de pessoas, ou talvez bilhões de pessoas. Alguns dizem que serão bilhões. Os pais da IA não sabem mais o que ocorre dentro dela. Assim, lembra que eu falei que vocês não sabem como vocês pensam, como entra na memória, meia bilhões de opções para resgatar cada verbo? Eles não sabem o que está ocorrendo mais lá, porque ela se retroalimenta, ela se autoevolui. E isso é muito perigoso. Talvez a humanidade viverá os seus melhores dias de produtividade, mas não viverá os seus melhores dias da emocionalidade, do encanto pela vida. Caso contrário, não teríamos estatísticas dramáticas. Por exemplo, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estamos falando em metade dos colaboradores da sua empresa, metade dos alunos de uma classe, metade dos habitantes de um país. São mais de 4 bilhões de seres humanos. E nem 1% deve se tratar, porque falta profissionais experientes, porque o tratamento é caro, porque muitas pessoas negam as suas mazelas, seus conflitos, têm medo de reconhecer que é apenas um ser humano em construção, necessidade neurótica de se defender. Quem defende-se está adequado. Quem se defende demais, quando alguém questiona, critica, é um menino. Pode ter PhD em qualquer área, mesmo de psicologia, é imaturo. E grande parte das pessoas vivem uma defesa enorme. Elas não se desarmam, porque tem a necessidade ansiosa de serem perfeitas. Então, no mundo da política está ocorrendo isso. Às vezes eu penso, será que não precisaríamos pacificar mais esse país? Não é para ganhar a eleição, não é porque eu não sou político, não tenho partido político. Será que nós não deveríamos, vamos sentar, vamos conversar aqui sobre o Brasil de 210 milhões de brasileiros, vamos falar de projetos para revolucionar a educação, revolucionar a agricultura, para termos um fiscal
uma responsabilidade fiscal adequada que contemple as próximas gerações para que possamos revitalizar a indústria com a robótica, com a IA? Será que nós não deveríamos entender que na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos, não são inimigos a serem abatidos, são adversários de ideias? Mas vocês falaram, as pessoas se radicalizaram, consideram direita radical, considera quem é esquerda radical como adversários, são opositores, inimigos a serem abatidos. E esquerda radical considerando direita mais radical como inimigos a serem abatidos. Será que no fundo não somos apenas uma família que deveria ser apaixonado pela humanidade e ter um caso de amor com as pessoas e perceberem que, como eu disse, a vida é belíssima, mas assombrosamente breve, como gotas de orvalho que aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. A vida é curtíssima e o tempo emocional não tem mais 24 horas, tem 2 ou 3 horas. Antigamente, no século passado, no meio do século passado, a vida média era 40, 50 anos. Mas as pessoas tinham tempo para ir nas varandas e dialogarem, relaxarem. Elas tinham tempo para falar do mugido dos bezerros, o balido das ovelhas, o tinitar das folhas sobre a orquestra do vento. As pessoas sentavam nas ruas e conversavam. Hoje, as pessoas querem matar o tédio e matar a solidão. E o tédio e a solidão, pasmem, são fundamentais, porque são bilhetes para a interiorização, bilhetes de passagem. Quem quer matar o tédio, quem não sabe conviver com a solidão, nunca vai se conectar consigo mesmo. Mas as pessoas estão loucas, tudo rápido. O celular que não dá um bug da internet, eles ficam desesperados. O stream está sempre movimentando a cada 2, 3 minutos um novo filme, um novo evento. Tudo rápido. E eu espero que projetos como esse, lentos, onde debate longamente, possam não ser eliminados no teatro da existência. Mas vocês são os últimos dos moicanos, sabia? Esse tipo de podcast lento, onde você conversa, é a raridade da raridade no teatro social. Espero que não acabe. Espero que não esteja com os dias contados. Eu tenho 3 filhas e sou apaixonado por ela, Camila, Carol e Claudinha. Mas eu estou próximo, infinitamente distante delas, porque eu nunca incorporo a realidade do objeto pensado. Mas você poderia falar, mas, Cury, isso é muito triste. Eu nunca toco a realidade das pessoas. Não, você não toca. As pessoas não percebem. E há 3 tipos de solidão. A solidão social, onde a sociedade te abandona. Rejeições, exclusões, bullying. A solidão do autoabandono, onde você se autoabandona, ela é muito mais cruel. E a solidão paradoxal da consciência virtual, que é essa que eu estou descrevendo. Solidão paradoxal da consciência virtual. Por que paradoxo? Eu estou próximo e infinitamente distante das pessoas. Por um lado é triste, por outro lado é a força antropológica que me leva a procurar todos os dias as minhas filhas, as pessoas, os meus sonhos e os meus projetos. Essa solidão paradoxal me leva a ter uma ansiedade vital 100% saudável, que 100% dos seres humanos têm. Existe uma ansiedade importantíssima, que é decorrente da proximidade e, ao mesmo tempo, do antiespaço entre o meu pensamento e o objeto pensado. Esse antiespaço produz essa ansiedade para me levar a procurar o que eu nunca alcanço. E isso leva o ser humano a buscar a espiritualidade. A busca pelo autor da existência é patrocinada por esse vazio existencial. A busca do jardineiro pelas flores, do ornitólogo pelo canto dos pássaros, a busca do biólogo pela estrutura da célula é patrocinada pela solidão paradoxal da consciência virtual. E é engraçado, falando sobre a IA, eu coloquei esses elementos e pedi para a inteligência artificial. Faça uma varredura em toda a psicologia, filosofia, sociologia, tal, se esses elementos são inovadores. A IA falou que esses elementos são revolucionários. Eles nunca foram estudados de maneira adequada
no teatro do conhecimento. E são próprios da minha teoria, falo com muita humildade aqui. Aí eu pensei, poxa, às vezes eu dou aula para mestres e doutores de psicologia, eu tenho que gastar um tempo enorme para explicar e é difícil eles entenderem. E essa bendita IA conseguiu entender em 1 ou 2 minutos, demorou, e falou sobre essa força antropológica. Por isso que eu sou muito preocupado. Bom, eu quero dizer, há um antespaço entre eu e vocês. Há um antespaço entre você e suas 2 filhas. E isso te leva a ter essa ansiedade que é saudável. A ansiedade só se torna doentia quando ela não é resolvida. Aí essa ansiedade ela se vincula ou à ansiedade do autoabandono ou ela se vincula à ansiedade social, onde as pessoas te abandonam. Aí se torna uma ansiedade que leva dores de cabeça, dores musculares, o sofrimento pelo futuro, remoer mágoas, autocobrança, cobrar demais dos outros, necessidade ansiosa de ser o centro das atenções. Quando você não resolve a ansiedade vital minimamente se esvaziando para procurar o mundo que está ao seu redor, para você libertar o imaginário, para você sonhar, para você abraçar, então você entra em colapso. Ou seja, o ser humano acaba, como vocês disseram, tudo rápido e pronto e tal, sabe, quer abandonar, eliminar o tédio, não tem nada de relevante, não tem nenhuma notícia importante, mas tudo é importante. É importante você estar vivo, é importante você se conectar, é importante você usar o tédio ou a solidão para você se procurar. E é por isso que eu estou preocupadíssimo com o adoecimento mental da humanidade. Nós aceleramos a construção de pensamentos, nós aumentamos o nível da ansiedade doentia, nós nos tornamos pessoas que são resolvedores de problemas e que não têm um caso de amor com a nossa saúde mental. Não sabemos namorar a vida, não sabemos dar risada de nossos erros suportáveis, da nossa estupidez suportável, não sabemos brincar, relacionar, ser mais bem-humorados, nos tornamos técnicos, nos tornamos qualquer coisa e cada vez menos seres humanos. E isso é muito grave. Tirando a IA da jogada, está correto. E vou te falar uma coisa importante. Grande parte dos conflitos humanos são resolvidos espontaneamente. Por exemplo, alguém foi rejeitado. Aquela rejeição gerou uma janela traumática, o killer. Só que várias pessoas o apoiaram. E o eu também, sem conhecer técnicas de gestão da emoção, ele disse, bom, eu não vou gravitar em torno do outro. Eu vou continuar a minha história. Aí várias janelas saudáveis, lights, foram registradas ao redor daquele núcleo traumático, que neutraliza aquela experiência da rejeição. Grande parte dos conflitos humanos, pela atuação do biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivando no córtex cerebral uma série de experiências que vão promovendo o ser humano para que ele não gravite em torno do seu passado, ele não seja um encarcerado. Quando aquele núcleo traumático não é resolvido e ela se torna uma janela traumática, duplo P, duplo poder de ser encontrada, em meio a milhões de janelas e poder de ser lida e relida, ele, portanto, ele turbina, ele retroalimenta aquele núcleo traumático e se torna como um buraco negro que suga a tranquilidade, a serenidade, os sonhos, a capacidade de empatia, de empreender, de ser um protagonista. Aí ela se torna doença, entendeu? Então, existem técnicas importantes para que você possa reeditar as janelas da memória. E que são técnicas preventivas também. Uma delas é a mesa redonda do eu. O que vocês acham quando alguém fala sozinho? Qual que é o diagnóstico que nós damos? Só que, na verdade, falar sozinho é uma das coisas mais incríveis e importantes. A mesa redonda do eu. O eu dialogando com você, criando janelas para que você recicle as suas preocupações e tensões. Então a mesa redonda do eu é o eu conversando com os fantasmas que nos assombram. Qualquer fantasma. Pode ser glossofobia, medo de falar em público, pode ser claustrofobia, medo de lugar fechado, a impulsividade. As pessoas impulsivas geralmente levam para o seu túmulo a sua impulsividade. Bateu, levou. Ação e reação. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu olho nos olhos dele e digo, claro, você é um desequilibrado. Não leva desaforo para casa, mas leva desaforo para a sua própria casa, entendeu? Uhum. Então eu tenho que dialogar com a impulsividade. Por que eu preciso reagir pelo fenômeno bateu, levou? Por que eu não
aprendo a perceber que eu não preciso reagir de maneira intensa e ilógica. Isso gera janelas light paralelas que estão ao redor do núcleo traumático da impulsividade e, consequentemente, as pessoas vão tendo mais autocontrole. Outra técnica é a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu tenho que duvidar de tudo que me controla, duvidar da ditadura da beleza, duvidar que eu não consigo ser amado, querido, sabe, abraçado, criticar cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos em que eles aparecem. As pessoas tomam um banho a cada 24 horas ou a cada 12 horas, escovam os dentes a cada 6 horas, mas não fazem higiene mental. Talvez 99% das pessoas nunca tomaram uma ducha mental, nunca fizeram uma técnica poderosa DCD, duvidar de tudo aquilo que me controla, criticar cada pensamento perturbador e não ser um mendigo, não ser um pedinte, decidir ser gestor da emoção, no silêncio da mente, sem ninguém estar ouvindo. E outra técnica é OPD, observar. Eu observo, eu penso, pensar criticamente, depois decidir. Eu não preciso dar a resposta rápida quando alguém me ofende, quando a minha esposa me contraria ou alguém me critica. Eu posso observar, pensar, para depois decidir. É a oração dos sábios, é o silêncio. Eu não sou obrigado a reagir a tudo e a todos. Então são técnicas de gestão da emoção que são preventivas para que o eu se torne autor da própria história. Você sabe que existe a tese do livre-arbítrio, da livre decisão. Eu pergunto para vocês, existe livre-arbítrio? O que difere a Matrix, a simulação, da realidade da psique humana? Sabe o que é? Não. Não é a certeza, é a dúvida. Não é a lógica, é a ilógica. Não é a inclusão, é os ciúmes. A IA nunca vai sentir ciúmes. A Matrix nunca vai sentir ciúmes. Nunca vai sentir dúvida. Então, por que o ser humano não está dentro da simulação, como alguns cientistas estão aventando a hipótese? Tudo é uma simulação, tudo é uma Matrix. É justamente pela ilógica, algo que o mundo da computação quântica nunca vai experimentar, entendeu? Agora, como eu disse para vocês, o pensamento é virtual, mas nós temos outro mundo que é completamente real. A emoção. Se você está triste, não importa como você envelopa ela intelectualmente ou virtualmente. Se eu estou angustiado, insatisfeito, depressivo, não importa como você envelopa. Você está sofrendo. E isso não é virtual, isso é real. Se você está alegre, se você está amando, se você está motivado, você está experimentando uma emocionalidade que é um mundo completamente diferente da intelectualidade que é real. Agora, como é que eu consigo, já que o pensamento é virtual e eu não consigo incorporar a realidade do objeto pensado, como é que eu consigo entender minha esposa? Se entre eu e ela há um antiespaço, se entre eu e minhas filhas há um antiespaço, se eu esvazio o meu ego, eu preciso esvaziar de mim, que é uma técnica. Todos os dias, para se relacionar com as pessoas, eu tenho que treinar, me esvaziar. Caso contrário, um juiz, eu dou muito treinamento para magistrados, Associação de Magistrados do Brasil, já dei várias vezes para a Polícia Federal, Ministério Público e assim por diante. Como é que eu sei que eu posso entender? Eu nunca vou entender na realidade intrínseca, mas se eu esvaziar de mim mesmo, eu posso perceber mais o que o outro é, na essência do que o outro é. Se um juiz não se esvazia de si mesmo, ele vai poder estar falando muito mais dele do que o próprio réu. Se um psiquiatra não se esvazia, ele pode estar achando que está tratando de um paciente, mas ele está falando muito mais dele à medida que o paciente fala da própria história dele. Então, se esvaziar é muito importante. E há um mundo da emocionalidade que é real e da intelectualidade que é virtual. Você produz algumas emoções diárias, algumas dezenas de emoções diárias no máximo, mas você produz milhares de pensamentos diários. Por quê? Na esfera da intelectualidade virtual, nós somos altamente criativos. Na esfera da emocionalidade, você não tem tanta capacidade de mudar a emoção. Você não tem capacidade de transformar a sua angústia em alegria momentaneamente, a sua dor em alívio, o seu estado depressivo em prazer. Se assim fosse, onde estariam os psiquiatras?
empregados ou desempregados. O eu, ele não consegue mudar a emocionalidade na velocidade como ele consegue mudar o pensamento. Entende? Vocês entendem o que está ocorrendo na sua mente, na nossa mente? Por que a nossa espécie é tão conflitante? Não é só por causa de traumas, relacionamento com pais e filhos, dificuldade na escola, bullying. Não, é porque a mente humana é tão complexa que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Há um mundo da emocionalidade real e o mundo da intelectualidade virtual. E o eu, onde está? O eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia, a capacidade de decisão, o livre-arbítrio. Onde está o eu? Ele é real ou virtual? A memória humana não é especializada em lembrança pura. Isso está errado. A memória humana não é cartesiana. A memória humana é especializada em reconstruir o passado. É por isso que grande parte dos conflitos espontaneamente são resolvidos, porque quando ela recria saudavelmente, diminui a experiência traumática original. Quando ela reproduz doentiamente, uma crítica, uma rejeição, uma traição se avoluma de tal maneira que vai registrando e formando cárceres mentais. A memória humana é especializada não em lembrança pura, mas em criatividade. Eu falei para vocês, o que vocês pensaram há 24 horas? Vocês disseram, não me lembro. Mas se eu pedir, agora vamos reconstruir? Kaique e Lucas, vamos reconstruir? Liberta o imaginário, liberta o pensamento em destaque antidialético, o imaginário, o anticódigo, o anti-algoritmo. E também o algoritmo. Aí vocês vão fazer uns exercícios. Talvez vão produzir centenas de pensamentos, mas não exatamente o que vocês produziram. Porque vocês acrescentaram cores e sabores emocionais do presente, o ambiente, a expectativa, o nosso relacionamento. Então vocês recriaram o passado. O Homo sapiens não é especialista em lembrar-se do passado, em recriar o passado. É por isso que as escolas no mundo todo falharam em exigir nas provas o que a memória nunca consegue dar adequadamente, transformando o ser humano em um repetidor de dados, quando na verdade numa prova poderia se dar nota máxima para quem errou todos os dados. Se houve ousadia, raciocínio esquemático, inovação, capacidade de empreender, mas isso não é contemplado. Agora imagine que centenas de milhares de gênios foram enterrados pela escolaridade nos últimos 500 anos, desde que ela se tornou pública. Isso é muito, muito, muito grave. Por isso nós não temos que melhorar a escola, nós temos que revolucionar a educação. E os professores, para mim, são os profissionais mais importantes do teatro social. Pelo mundo digital, eles têm se colocado num plano secundário, completamente secundário, mas eles são importantes. Por que são importantes? Não para exigir e para ensinar só lógica. Em destaque, porque só um ser humano que é falho pode ensinar outro ser humano que é falho. Só um ser humano que tem fobias pode ensinar outro ser humano que tem fantasmas mentais. Só um ser humano que tem insegurança pode levar outro ser humano a nunca se curvar diante da dor, mas escrever os capítulos mais importantes da história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vocês entendem que nós estamos falando sobre a evolução da humanidade? E, na verdade, a involução da humanidade, nós desenvolvemos um mundo lógico na era da internet, no mundo digital e agora com a computação quântica, completamente despreparados, com uma mente cartesiana, racionalista. Se amássemos a arte da dúvida, se amássemos a arte do questionamento, que é o princípio da sabedoria na filosofia, se amássemos a arte da crítica e a arte da conexão do ser humano consigo, se amássemos a capacidade do eu não se curvar às nossas mazelas e misérias, talvez estivéssemos muito mais preparados para o mundo que nós criamos. Mas, sim, honestamente dizendo, somos como menino criando uma bomba, sabe? Não é bomba atômica, criando um projeto que nós não temos controle. E as pessoas vão terceirizar cada vez mais para o mundo lógico, da computação, lógico, do mundo digital, tudo aquilo que deveria ser construído no teatro da sua própria mente. Por isso isso é muito triste. E é por isso, como eu disse, está cada vez mais se expandindo os transtornos emocionais. Agora, o eu é real ou virtual? O eu trabalha nas duas vertentes. Quando o eu dá credibilidade a uma ofensa que é virtual,
Se você me ofender, se você disser para mim que eu não tenho capacidade intelectual, que eu sou uma pessoa tola, débil, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. É virtual, eu não compro. Mas nós não fomos preparados para não comprar. Nós damos um cartão de crédito ilimitado para o eu e para a emoção do ponto de vista doentio. Nós pagamos caro aquilo que não deveria ser comprado, devido a essa infantilização que ocorreu no processo educacional ao longo dos últimos séculos. Isso é muito grave. Então, eu transformo o virtual em real quando é fiduciário, é crença. Eu dou crédito. O eu dando crédito, ele transforma o virtual no real. Eu penso no futuro. Isso não deveria causar nenhuma dor, mas se eu dou crédito aos problemas que eu creio, que eu desenvolvo no futuro, eu sofro então por antecipação. O passado já foi. As pessoas que me rejeitaram, me criticaram, os problemas que eu tive, são algoritmos. Não tem mais o poder de me sequestrar dentro de mim. Mas quando eu resgato o passado, quando o meu eu, que não foi treinado para exercer a arte da dúvida, para entender que é virtual, para que ele possa ter autonomia e protagonismo, ele deixa de ser líder de si mesmo. Ele se torna um escravo dentro de si mesmo. Ele se torna uma marionete dentro de si. E aí isso é muito grave. Estamos num ponto de mutação. Estamos discutindo aqui o futuro da nossa espécie. E esse complexo mundo que estamos vivendo no presente, onde as pessoas estão cada vez mais radicalizadas, polarizadas, e não são capazes de ter empatia, não são capazes de pensar, de agir, não são capazes de aplaudir projetos e ideias do outro mesmo, que não esteja dentro da minha religião, da minha ideologia, do meu partido, do meu corpo de ideias. É muito triste isso. Sou um cristão sem fronteiras. Eu sou lido por pessoas de todas as religiões, cristãs e não cristãs, como budistas, islamitas, confucionistas e assim por diante. Mas não defendo uma religião. A mente humana, ela tem alguns fenômenos que mexem com a sua estrutura. O fenômeno do fim da existência é um deles. É por isso que quando uma pessoa tem um ataque de pânico, sabe o que é ataque de pânico? Ataque de pânico é uma simulação da morte ou um desmaio. Um pensamento antidialético, ele é acionado a partir de alguns gatilhos e as pessoas vivenciam o apagar das luzes. É dramático. No último instante, nunca mais eu vou respirar, abraçar quem eu amo, beijar as minhas filhas, conviver com as pessoas. O cérebro, 86 bilhões de neurônios entra em estado de alerta máximo. Nós temos mais de 30 trilhões de células e nenhuma delas está preparada para morrer, nem a célula cancerígena. Porque uma célula cancerígena é uma célula que quer viver continuamente, eternamente jovem. Ela se multiplica sem nenhum controle, só que é uma célula egoísta, que não se preocupa com a harmonia do corpo. E ela destrói o seu próprio hospedeiro. O vírus também. O vírus se multiplica. A intenção não é destruir um hospedeiro, é continuar, embora ele não seja caracterizado em tese como uma célula. Nenhuma célula está preparada para morrer. O fim da existência é um fenômeno dramático. Então, quem tem um ataque de pânico, ainda que seja simulado, por um lado, a dor é inenarrável. Por outro lado, é a melhor oportunidade para o ser humano pensar nas suas loucuras, pensar na sua vida estressante, rápida, urgente, fazendo 1000 tarefas e não percebendo a complexidade, a beleza, o encanto da existência. É uma oportunidade de ouro de fazer a second journey, a segunda jornada. A jornada mais leve, mais calma, mais rica, mais profunda. Citei o exemplo do ataque de pânico para mostrar que o fim da existência, ou simulado como ataque de pânico, ou diante da morte de um amigo, ou diante de um quadro físico que possamos ter grave, uma doença cardíaca, ou outra qualquer, isso leva o ser humano a entrar numa zona proibida, numa zona onde você não consegue ter nada do ponto de vista físico e lógico que te dá segurança, estabilidade e autocontrole.
Haja vista que na morte a desorganização do córtex cerebral é dramática. Vocês não imaginam o que ocorre com bilhões de experiências que nós tivemos desde a aurora da vida fetal. É o caos do caos. E pensar sobre isso, no meu ateísmo, quando era um ateu, que estudei o processo de construção de pensamentos, me levava a um estado de estresse enorme. É melhor você não ser um ateu e não pensar muito nas consequências do fim, da finitude da existência. Se você for profundo, provavelmente você cai no estado depressivo. Porque quando você acha que tudo é natural, a hora que você entra nesse torvelinho, você vai perceber que nenhuma célula está preparada para morrer, nenhum neurônio está preparado para o fim da existência. A fé entra estabilizando a emoção, gerando esperança numa situação em que você não tem onde se pegar. A fé entra para te levar a entender que a morte, por mais cruel, dramática, incompreensível que seja, ela se torna uma vírgula para que o texto possa continuar a ser escrito na eternidade. Então, quando você vê a assinatura do autor da existência, não através de uma lente religiosa, através de uma ideologia teológica, mas você vê lá dentro de si, refletido no teatro da existência, essa assinatura, ela te tranquiliza, porque ela te leva a você a ter esperança num ambiente em que toda esperança é zerada, toda segurança é esfacelada, toda autonomia é implodida. Uma motivação na fragmentação, ela se torna um encorajamento quando o mundo desaba sobre você. Não é um subterfúgio, não é um abrigo débil. Eu pensava assim. Para mim, a ideia de Deus era uma construção notável da psique humana, da intelectualidade humana, para aliviar o estado de estresse quando ele pensa na finitude da vida, quando ele vai para a solidão de um túmulo. Então eu pensava que Deus, a espiritualidade, era uma estratégia do cérebro, como um subterfúgio. Mas quando eu estudei a mente de Cristo sob os ângulos da psiquiatria, eu me perguntava que homem era este que fazia das pequenas flores um espetáculo aos seus olhos? Que homem era este que, quando estava pendurado sobre um madeiro, olhou para os seus torturadores e deu todos os descontos possíveis e imagináveis? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou Cristo foi o maior psicótico de todos os tempos, ou ele foi uma verdade irrefutável, porque ninguém falou o que ele falou. Passaram os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Nós, na psiquiatria, temos uma psicose chamada psicose de grandeza, delírio de grandeza. As pessoas se acham um super personagem. Ou ele foi o maior psicótico, ou foi uma verdade irrefutável. Mas como é que pode? Uma pessoa que está num surto psicótico não tem parâmetros da lógica, não sabe se colocar no lugar do outro, não reconhece os seus erros, não é capaz de, após o último jantar, declarar: a minha alma está profundamente deprimida até a morte. Que homem é esse que declara a sua dor? Que homem é este que olha para Judas e, quando o mundo desaba sobre ele através do ato da traição, o chama de amigo? Amigo, por que você está aqui? Levou o método das perguntas num nível que Sócrates jamais imaginou. Então ele não pode ser um psicótico. Ele é uma verdade irrefutável. É uma verdade histórica. Hoje não há dúvida que ele existiu do ponto de vista paleográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico. Mas as religiões todas falharam por não estudá-lo sob os ângulos da psicopedagogia, da sociologia, da psiquiatria. Por isso as religiões digladiaram e cometeram atrocidades inimagináveis.
se tivesse estudado sob os ângulos das ciências humanas, nós seríamos muito mais tolerantes, julgaríamos menos, abraçaríamos mais, daríamos mais risadas dos erros dos outros que são suportáveis, viveríamos uma vida mais leve. E talvez, se isso fosse vivenciado coletivamente na humanidade, as suas teses, independente de uma religião, muito provavelmente os generais teriam tempo para escrever poesias, porque haveria menos guerras. Os policiais teriam tempo de ser jardineiros, porque haveria muito menos crimes. Os magistrados teriam tempo para ser artistas plásticos, porque haveria muito menos réus. Mas nós vivemos uma sociedade judicialista, criticista, apontadora de falhas, radicalizada, que pouco conhece as nuances do eu, que pouco sabe que o pensamento é virtual, que a emocionalidade é real, que pouco treina o eu como piloto da aeronave mental, diretor do script da mente humana, maestro da sinfonia da psique e protagonista do teatro da nossa mente. Nosso eu é pessimamente trabalhado. Nós falamos muito de inteligência emocional, mas não falamos de gestão da emoção. Não entendemos que a emoção é burra, desinteligente, inconsciente, não pode ser autogerida, que o eu tem que ser treinado, equipado, educado para ser líder da própria mente. Caso contrário, a vida facilmente nos leva a desenvolver cárceres mentais. Número 1, necessidade de ser o centro das atenções sociais. Número 2, necessidade de controlar os outros. Número 3, necessidade neurótica de estar sempre certo. Número 4, necessidade ansiosa de poder. Número 5, a necessidade de poder pelo poder, sem saber que uma pessoa só é digna do poder se ele é desprendido dele, se ele usa o poder para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva.